Olá pessoal, vamos iniciar mais um módulo do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Hoje a gente vai começar com a aula número 23 e nessa aula de 23 nós vamos falar sobre altura de pedal, que é um outro dado importante para conforto e feeling de pedal na relação de servo-freios, ok? Isso aqui é o pedal height é, na realidade, a altura do pedal, e essa altura de pedal ela implica no conforto que você tem ao dirigir. Quando você ajusta todo o teu banco e você tem o teu pé direito, que é o pé que aciona via de regra o pedal de freio, essa altura de pedal ela é mais ou menos regulada junto com a altura do acelerador, para que você tenha um controle melhor da aplicação. Ou seja, quando você está com o acelerador, você não precise também recolher tanto a tua perna e curvar tanto o teu joelho para fazer a aplicação de freio. Então, isso também às vezes é incômodo quando a altura de pedal ela atrapalha bastante o ato de conduzir o veículo, né? Tá? Essa altura de pedal, na realidade, ela é uma coisa bastante complexa, porque você tem que fazer algumas considerações de cálculo para o curso de pedal. Essa configuração de cálculo leva em função a distância entre a lona de freio do freio traseiro, tambor e o tambor de freio. Então, essa folga entre a lona de freio e o tambor de freio, ela influencia bastante na altura de pedal. Por quê? Porque você tem, quanto maior a folga da lona com o tambor de freio, eu estou falando da lona do tambor de freio, porque na realidade, no freio a disco, a distância entre a pastilha de freio e o disco de freio é muito pequena. Não existe tanto folga entre a pastilha de freio, a superfície da pastilha de freio e o disco de freio. Essa folga é sempre pequena porque ela é controlada pelo anel de rollback, aquele anel que é introduzido no caliper de freio. Dentro do caliper tem um anel quadrado onde é jogado, onde é inserido esse anel de rollback, que a gente viu na parte de calipers, que ele faz aquela deflexão, empurra o pedal para frente e quando ele volta à posição normal, ele traz o pistão para trás e mantém então a folga entre a superfície da pastilha de freio e o disco de freio dentro do seu 0,5, 0,7 milímetros. Porque se essa folga ficar muito grande, você vai ter excesso de pedal de freio. E se essa folga ficar muito pequena, ou seja, se você tiver a pastilha de freio atritando diretamente no disco de freio, você tem um drag. Aí você vai ter a pastilha de freio perdendo o coeficiente de atrito por alto aquecimento. Então, a parte mais difícil de você calcular esse pedal de freio é levar em conta o ajuste entre a folga da lona de freio com o tambor de freio, por isso que os reguladores de freio a tambor automático são extremamente complicados a parte de cálculo e para manutenção dessa folga, tá? Então tem aqui as influências do feeling de pedal, ou seja, daquela sensação que o pedal do teu carro tá ruim, tá mal. O pedal influencia na ergonomia de freio, como eu falei já, né? A parte da altura do pedal também é influenciada. As forças, o switch de freio,
a parte de deslocamento, né, que ele fala perda de excesso de deslocamento ou lost travel. Lost travel, na realidade, é um deslocamento perdido. Você aplica o pedal de freio e você não sente movimentação nenhuma de ação de frenagem. Isso porque provavelmente você esteja com um feeling de pedal ruim, uma altura de pedal mal regulada ou o excesso de folga, como eu falei, em algum componente de freio, ou no freio traseiro. Freio dianteiro já é um pouco mais difícil. A parte de deflexão do pedal, quer queira, quer não, isso é importante porque eu escutei uma vez que um veículo fabricado no País Vermelho veio para o Brasil, os caras foram fazer um teste nele e quando foram fazer o teste de frenagem, o pedal de freio simplesmente entortou. Então, essa parte de pedal de freio entortar também é te deixar na mão de vez, né? Quando a parte do pedal vai para o chão, né, que a gente chama, bateu na tábua, né, pedal travel to floor, e a parte do firewall deflection, ou seja, todo o pedal de freio ele é agregado, ele é preso, toda aquela pedaleira ela é presa naquele painel de corta-fogo, né? E esse painel corta-fogo ele tem que ser também muito bem construído, ele não está lá simplesmente para cortar o fogo. Ele está lá porque ele tem um efeito estrutural, que toda essa pedaleira não pode sofrer a deflexão, ou seja, você não pode perder curso de pedal por deflexão do material onde ele está sendo fixado. Tá? O booster e o cilindro mestre tandem, né, duplo, as influências dele. O cutin, a força de cutin do booster, a perda de deslocamento do booster, booster em 2 estágios, o raio do booster, ou seja, a força do booster, a deflexão do booster, como eu já falei, o corpo dele em si, né, de que ele é composto, desculpa. O runout, o parte de perda de deslocamento do cilindro mestre duplo, volume de consumo do cilindro mestre duplo, ou seja, o diâmetro e o volume de consumo estão intimamente ligados. O cilindro mestre não pode ser uma tubulação de 10 polegadas, de 5 polegadas, porque ele vai consumir muito volume. Então, todo o volume dentro do cilindro mestre é extremamente calculado, justamente para não ter excesso de consumo de volume. Ou seja, para você não consumir demais o volume no reservatório de fluido de freio. A influência da foundation. Foundation é o freio de roda. A coeficiente de fricção da lona, o rollback do caliper, ou seja, como eu expliquei, quando o anel de rollback volta demais o pistão, você tem um excesso de deslocamento. O consumo da pastilha de freio, ou seja, a pastilha de freio, ela também é um material que é comprimido entre o disco de freio e a plaqueta, né? O material do disco de freio, da pastilha de freio, ele é agregado a uma plaqueta de freio, que é elemento estrutural. Então você não pode ter tanto a deflexão da plaqueta, um aço de baixa qualidade, por isso que a plaqueta de freio é feita em aço de alta qualidade, e como você também ter excesso de absorção do material de atrito, né? Ou seja, você não pode ter ele taxas de compressão muito alta, porque daí você influencia o teu filo de pedal. E a deflexão do caliper, ou seja, toda aquela parte estrutural do caliper dele, quando você movimenta a pressão do pistão sobre a pastilha de freio, sobre o disco de freio, você tem a tendência a carcaça do caliper dela se deformar ou deflexionar, ok? E você tem outras influências, ar no sistema, a deflexão, como eu já falei, do firewall, e o consumo do ABS que tem que ser calculado,
porque na realidade ele trabalha com várias bombas, né? Ok? Aqui a gente vai ver um cilindro mestre simples. O cilindro mestre dos automóveis comerciais leves e alguns caminhões leves é o responsável direto pelo início do processo de frenagem do veículo. Os primeiros cilindros mestres, eles possuíam um único conjunto de pistões alimentando os dois circuitos, por isso que chamava mestre simples. Agora, no caso de falhas, a transmissão de pressão era interrompida com perda total de frenagem. Como ele tinha simplesmente um conjunto único de pistões, quando esse pistão, essa gacheta furava, esse pistão não conseguia mais empurrar o fluido de freio dentro do corpo do cilindro mestre, simplesmente você perdia a ação de frenagem. O que aconteceu com o tempo é que começaram a desenvolver o cilindro mestre duplo e o duplo escalonado. O cilindro mestre duplo foi criado para melhorar a segurança e evitar total falha de freio. Eles são encontrados em diâmetros que vão de 21 a 25,4 milímetros. A carcaça com dois pistões integrais permite a divisão em dois circuitos, eixo dianteiro e traseiro, no caso do duplo escalonado. O cilindro mestre duplo, circuitos de freios ligados em diagonal, como expliquei. Então a roda dianteira direita com a roda traseira esquerda, a roda dianteira esquerda com a roda traseira direita. O duplo escalonado, ele funcionava assim. Ele tinha uma diferença de diâmetros internos dentro do corpo do cilindro métrico, com diferença de pistões. Então ele jogava maior pistão no circuito dianteiro e uma menor pressão no circuito traseiro. Por isso que ele chamava de duplo escalonado. E aí também viu-se que não dava muito certo, porque quando você perdia o circuito dianteiro, você ficava com muita redução de pressão no circuito traseiro, que era guarnecido, via de regra, por tambores de freio, que já não davam aquela força de frenagem que a gente viu muito alta, com exceção da força do fator de freio do servo, né? Do freio tambor do servo. Duplo escalonado, circuito de freios ligados em paralelo, câmaras com áreas diferentes. O dianteiro e o traseiro tinham áreas diferentes. Então aqui está o circuito duplo e duplo escalonado. Isso daqui é basicamente uma visão do que você pode ter dentro do teu carro em termos de instalação de freio, ok? Aqui toda a parte do parking brake, a alavanca do freio, e aqui tem um parafuso de regulagem, todos os carros têm isso. O freio dianteiro, o caliper, uma válvula de sangramento, quando você faz o sangramento, tira o ar de todo o sistema de tubulação, porque a gente tem que lembrar que o sistema hidráulico de um veículo é um sistema fechado. E porque se entrar ar no sistema, o ar é incompressível. Então, o que acontece? Entrou ar no sistema, você perde pressão de frenagem, você perde a propriedade do fluido de freio de proporcionar a pressão. Você está pressionando o ar só. Cilindro mestre duplo e seu funcionamento, tá? A gente para por aqui, porque essa aula já deu praticamente 12 minutinhos, e a gente vai continuar então na próxima aula o cilindro mestre duplo, o seu funcionamento. A gente vai ver direitinho o que pode acontecer no teu carro, de repente, quando você sentir que o pedal caiu demais e tudo isso. Tá bom, gente? Não esqueçam, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu ficaria muito grato se vocês também mandassem pelo YouTube algum e-mail, algum comentário. Eu respondo. Tem gente que está ainda procurando um blog que eu tinha, chamado Coisas de Engenheiro, e eu aviso que eu não estou mais desenvolvendo aquele blog, eu resolvi fazer no YouTube, porque eu acho que pega o maior número de pessoas possíveis, tá bom?
Então, muito obrigado a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.